Olá, meus amigos internautas. Bom, esse aqui é mais um programa Pergunte que eu respondo. E pra gente não perder tempo, vamos direto às perguntas. Primeira pergunta: você acredita que existe alguma mudança que pode ser feita no nosso sistema político com a finalidade de acabar ou pelo menos diminuir bastante essa corrupção que assola o nosso país? Existem duas mudanças que eu acredito que poderiam amenizar um pouco desse problema que nós temos de corrupção na política. A primeira delas é o quociente eleitoral, acabar com o quociente eleitoral. Não é possível você votar numa pessoa e acabar elegendo outra. E a segunda coisa é termos o povo mais consciente na hora de votar. É claro que isso jamais vai acontecer partindo do governo. Então isso a gente, a sociedade mesmo, vai ter que fazer esse trabalho de conscientizar as pessoas menos esclarecidas politicamente para a necessidade de votar com consciência. Próxima pergunta: o que você pensa do deputado Jair Messias Bolsonaro? Bom, eu não tenho muito a falar do Jair Bolsonaro, eu conheço pouco, quer dizer, o pouco que eu conheço é de um homem honesto, né, um político que gosta muito de aparecer, que gosta de estar envolvido sempre em alguma polêmica para poder, né, estar na mídia, mas basicamente é isso. Agora, se você está perguntando com relação a ele ser um candidato a presidente, se ele fosse, se eu votaria nele, não. Dificilmente eu daria meu voto a ele. Próxima pergunta: você acha que o movimento do Passe Livre foi financiado por algum rico com interesses políticos? Olha, eu acredito que não. Eu acho que foi uma demanda do povo que foi atendida e, assim, eu não vejo pontos negativos no Passe Livre. Então, não acredito que tenha algo por trás disso tudo. Próxima pergunta: mesmo com a enorme concentração de renda e as políticas públicas populistas para manter o voto de cabresto, você acha que o Brasil vive uma democracia? Eu acredito que nós vivemos numa democracia, mas não é uma democracia plena, sabe? É uma democracia que ela tem um determinado limite, né? Assim, quando você chega muito próximo daqueles grandes que realmente mandam no país, né, aqueles que têm o poder mesmo, você vê que a democracia chega ali e para, né? Ali existe uma lei diferente, existe uma maneira diferente de lidar com a situação que não é democracia. Próxima pergunta: em qual presidente você irá votar e por quê? Bom, infelizmente eu ainda não tenho um candidato. Havia uma possibilidade de dar o meu voto ao Eduardo Campos, mas infelizmente ele faleceu. Então hoje realmente tá bem difícil, ainda não tenho em quem votar. Próxima pergunta: você apoiará algum candidato na próxima eleição? Não, eu não apoio candidato algum. Próxima pergunta: Lúcio, você se candidataria a deputado ou seria um jornalista disposto a dizer a verdade? Como eu disse alguns programas atrás, eu já fui convidado a sair candidato a deputado, não aceitei, mas isso não quer dizer que eu jamais recusarei. Não sei, o futuro, quem sabe do futuro, então pode ser que algum dia eu venha a me candidatar, dependendo da situação, dependendo de muita coisa. Com relação a ser um jornalista que só fala as verdades, bom, eu não sou jornalista de carteirinha, não sou formado, mas eu faço um trabalho jornalístico que é justamente mostrar a verdade nua e crua do que acontece na política brasileira. Próxima pergunta: quando não está satisfeito ou crente em nenhum dos candidatos da presidência durante uma eleição, qual seria o voto mais sensato? Votar nulo? Não votar? Ou fazer que nem a maioria, simplesmente correr com o rio? Olha, o voto mais sensato sempre vai ser aquele em que você vai ter a consciência de que está votando numa pessoa que você acredita que, mesmo que não faça tudo o que prometa, mas que vai fazer o possível para cumprir as promessas. Próxima pergunta: na minha opinião, as pesquisas Ibope, pesquisas encomendadas, bocas de urna e afins deveriam ser proibidas, pois estimulam as pessoas que não gostam de política a votar em quem está ganhando e acaba muitas vezes no PSDB ou PT, por serem os maiores partidos. Gostaria de saber sua opinião sobre isso e se há alguma coisa que podemos fazer para mudar. Também gostaria de saber se não seria inconstitucional um partido ter menos tempo que o outro no horário político, pois isso claramente favorece os partidos maiores, acabando assim com a concorrência, sobrando sempre 2 ou 3 candidatos para votar, pois a grande massa não vê os outros. Eu compartilho com a sua ideia, tá? Essa história de pesquisas, de intenção de voto e tal, para mim nada mais é do que o direcionamento do voto de muitas pessoas que realmente não sabem votar e que vão naquele que mais aparece na televisão. Então isso realmente tem que acabar. O que a gente pode fazer para acabar? Bom, a gente tem que escolher um candidato, torcer para que ele ganhe e a gente ficar cutucando nele lá para ele fazer alguma coisa a respeito, porque dificilmente nós conseguiríamos
juntar, né, uma quantidade grande de assinaturas para apresentar um projeto de lei. Mas se a gente tiver um parlamentar que tenha lá, a gente tem acesso a ele, de repente a gente consegue mudar desta forma. Com relação ao tempo do horário político, bom, é claro, cadê a democracia nisso, né? Quer dizer, um tem direito a ficar 10 minutos falando um monte de besteira, o outro só tem 5 segundos. Então vamos nivelar, né? Então todo mundo tem que ter o mesmo tempo, todo mundo é igual. Quer dizer, o que está prevalecendo aí, na verdade, é o poder financeiro de cada partido. Próxima pergunta. Vereadores, como fiscalizar? Não acho notas fiscais dele. Eles precisam prestar conta? Toda pessoa que de uma forma ou de outra gasta o dinheiro público tem que prestar contas à sociedade. Os vereadores não fogem a essa regra. E se você não está conseguindo encontrar notas, igual a gente encontra as notas lá na Câmara Federal, na Câmara Distrital, né, aqui em Brasília, se você não está encontrando, não tem problema. Você simplesmente vai redigir um documento, aí você vai escrever nesse documento com base na Lei de Acesso à Informação, eu solicito os documentos tais, tais e tais e tais. Então, assim, eles podem até não mostrar, mas eles são obrigados a te entregar uma vez que você fizer esse requerimento. Aliás, se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail que a gente troca uma conversa e você vai entender direitinho que a gente pode e a gente deve cobrar dessas pessoas. Próxima pergunta. Você acha que é possível diminuir a corrupção somente com a fiscalização da oposição? Ou no final das contas tudo termina em acordos e aconchavos? Qual é o modo mais efetivo de organizações apartidárias e não institucionalizadas de ter influência nas decisões políticas, uma vez que sempre que se tenta fazer uma manifestação de tal natureza, aparecem bandeirinhas de partidos e organizações ligadas a partidos? Fiscalizar sempre vai ser uma das maneiras que você tem de combater a corrupção. Claro, não podemos deixar isso por conta dos próprios partidos, né? Vamos supor, vou colocar nomes aqui apenas para exemplificar. O PT vai fiscalizar o PSDB e o PSDB vai fiscalizar o PT. E no final, no fundo, tudo uma panela só, tudo é a mesma coisa, tá? Oposição, na verdade, no Brasil não existe. O que existe é uma pseudo-oposição que só faz barulho por fora, mas lá no fundo é tudo uma coisa só. Agora, com relação às organizações, né, partidárias e não institucionalizadas, eu diria o seguinte, que a OPS é um exemplo disso. Quer dizer, nós não temos nenhuma ligação partidária, não temos nenhum vínculo, não temos nada de partido envolvido aqui. A gente simplesmente fiscaliza, a gente denuncia, independente da pessoa que seja, independente de qual partido a pessoa pertença. E eu acho que deveria existir assim, pelo menos uma centena de OPs espalhadas pelo Brasil inteiro para a gente conseguir fazer essa coisa de uma maneira mais direta, sem a interferência de aproveitadores que vão com bandeirinhas ou de repente até dos black blocs. Portanto, fica aí a dica, né? Bom, próxima pergunta. Você é favorável a uma habilitação eleitoral? Todos têm direito de votar, mas precisa se capacitar e tirar uma carta eleitoral, igual a carta de direção. Os temas seriam sobre política, inflação, juros, conhecimento dos 3 poderes executivo, legislativo e judiciário e outros temas. Não acredito que seja necessário a pessoa fazer uma prova para ter uma carteirinha para poder votar. É claro que as pessoas precisam entender de política, ter um mínimo de conhecimento de política para poder votar com mais consciência. Então eu não acredito que precisa, né, criar todo um sistema para fazer curso, né? Vai ter que dar curso, vai ter que, cara, então é muito dispendioso, é muito trabalhoso, a adesão vai ser muito pequena, se você colocar como obrigatório, muitas pessoas não irão. Então eu acredito o seguinte, o que tem que fazer é preparar a sociedade, desde da molecada, a entender o que é política, a entender o que é ética, o que é cidadania. Então, a partir do momento que a gente tiver uma educação de base com essas 3 disciplinas, com esses 3 assuntos, a gente vai ter, num futuro muito próximo, aí, daqui a 30 anos, 20, 30 anos, a gente vai ter uma sociedade muito mais bem esclarecida politicamente do que nós temos hoje. Próxima pergunta. Está certo. Branco você não vota em ninguém, mas vai para o candidato que tenha mais voto. E nulo, seu voto vai para ninguém e para nenhum candidato. Nisto valeria a pena votar nulo para ter uma democracia melhor depois? Ou não vale a pena votar numa pessoa que pode ser boa? É uma dúvida grande, pois achamos isso tudo manipulado pelas urnas que ninguém confia. Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo que vai te esclarecer essa questão toda do voto branco, do voto nulo. É um pouco mais complexo. De qualquer forma é o seguinte, um dos 2 votos, que seja branco ou que seja nulo, você não vai estar ajudando em nada a melhorar a situação do país. Portanto, vale a pena você estudar a proposta de cada candidato para você escolher o melhor deles,
né, ou menos pior, depende do seu ponto de vista, para dar o seu voto a ele. Próxima e última pergunta. Lúcio, por que os políticos corruptos continuam no poder mesmo com a lei da ficha limpa em vigor? Bom, eles estão no poder porque a lei da ficha limpa veio depois que eles entraram no poder. Portanto, a ficha limpa está valendo a partir de agora. Muitos, inclusive, não sei se você já viu, muitos já estão fora do próximo pleito por conta da ficha deles estarem sujas. Bom, é isso aí, gente. O vídeo de hoje terminou. Eu peço desculpas a vocês por eu não ter... eu falei acho que 2 ou 3 semanas seguidas. Realmente eu estava muito corrido, tive vários problemas aqui para resolver. Mas enfim, as coisas estão se arranjando e eu vou continuar fazendo um vídeo agora todo sábado. E se você perdeu algum desses vídeos, não tem problema, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos demais. E se você fez a pergunta no formulário lá no meu blog e ainda não foi respondida, pode ficar tranquila, porque ela será respondida. É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se vocês gostaram, clique no gostei e compartilhe em suas redes sociais. E não se esqueça, quinta que vem tem Notícias Absurdas com mais um caso da farra da TV por assinatura na Câmara Federal. E no outro sábado, mais Pergunte que eu respondo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais.